Presentes na Praça do Marco Zero e vivendo em uma comunidade quase que escondida por entre os armazéns do Recife Antigo e projetos inacabados, os moradores do Pilar encontraram na fotografia uma oportunidade de geração de renda, desenvolvimento social e a quebra do ciclo de vulnerabilidade enraizados nas favelas urbanas de todo o país. Residentes da Comunidade do Pilar, ou Comunidade do Brum, como era conhecida, se dividem em apartamentos e barracos pelo local e lutam todos os dias contra a desigualdade que os atingem. Atualmente, mais de 20 famílias são sustentadas pela fotografia e a de Adriana Santos, porta-voz dos fotógrafos, é uma delas. Eu respiro fotografia hoje em dia. Então tudo que eu pesquiso, tudo que eu faço, tudo que eu compro, cada olhar que eu dou é uma coisa diferente que eu quero incluir na fotografia. Eu vivo a fotografia hoje em dia. Antigamente eu só me sustentava dela, hoje em dia ela me sustenta. Ela mudou toda a estrutura, né? Familiar também, abriu meus olhos para muita coisa. Eu, enquanto ser humano, só sabia que tinha que trabalhar, ganhar o dinheiro, sustentar minha casa, cuidar dos meus filhos. Depois que foi me apresentada a fotografia, eu consegui uma segunda paixão, digamos assim. A fotografia, ela me ajudou socialmente, né? A saber que eu consigo ocupar espaços e que muitas vezes eu me sentia excluída e não conseguia nem chegar na porta. Hoje em dia eu consigo ocupar aqueles espaços através da fotografia. Então não ajudou só financeiramente, ajudou socialmente, né? E a incluir outras pessoas nisso também. Então é um social direto. Eu acho que a fotografia chegou de mansinho assim, invadiu as casas, sabe? Invadiu abriu a janela da favela para fotografia, porque o pessoal só sabia vender água e achava que não tinha talento para mais nada. E a fotografia veio para arrebentar a comunidade do Pilar. Hoje em dia a comunidade do Pilar é inclusiva por conta da fotografia. A Adriana conseguiu alcançar alguns de seus objetivos, mas não apenas financeiros. Para ela, suas conquistas sociais fazem a diferença e ajudam a trilhar um caminho promissor. Eu morava em um barraco, né? Eu ainda não tenho minha casa própria, mas eu consegui ter uma visão de que para melhorar sentimentalmente, não sei como explicar, eu tenho que melhorar estruturalmente também, sabe? Para que meus filhos eles tenham objetivos e consigam alcançar, eles precisam me ver fazendo isso. Eu tenho que ser um exemplo também. Então eu consegui sair do barraco para um prédio, né? Ao social de novo. Eu consegui sair dali para um canto que eu desejava, mas eu não tinha força. E a fotografia me apresentou isso também. Hoje em dia eu consigo pagar um aluguel mais caro por conta da fotografia que me dá essa condição e meus filhos veem isso e tomam isso como exemplo também. A última vez agora eu fui para uma palestra numa empresa aqui sobre o meio ambiente, para poder discutir melhorias sobre o meio ambiente pela minha comunidade, pela comunidade do Pilar. Quando eu cheguei lá, tinham pessoas com um patamar de estudo muito elevadas, a maioria sempre brancas, né? E aí, mesmo eu não tendo o estudo que eles têm, né? Não tendo o patamar financeiro que eles têm, eu ocupei aquele espaço. Eu quebrei o ciclo, eu quebrei a corrente, entendeu? Então é aquela coisa, eu me sinto foda pra caralho, sabe? De chegar aqui e ter me dado assim com o primeiro preconceito. Quando eu cheguei, eu tive um preconceito racial muito grande, o pessoal teve comigo. Mas devagar a gente tentou modelar isso, rebater isso com simpatia. E devagarinho o pessoal foi baixando mais, sabe? O tom, digamos assim, antes de falar comigo e achar que por eu ser negra e periférica, quando eu abrisse minha boca ia sair só mal educação. O pessoal tem que saber que da comunidade também tem coisa boa, tem frutos dentro da comunidade. O nome favela, ele é originário de uma árvore, toda árvore ele dá um fruto, entendeu? E eu sou um fruto desses. Além de gerar renda, a fotografia aproxima os jovens periféricos do mercado de trabalho, apresentando um novo destino para os jovens que muitas vezes acabam encontrando na criminalidade um caminho mais fácil para sustentar suas famílias. A fotografia tem entrado aqui na comunidade e já veio dentro do projeto Informar, onde alguns dos fotógrafos que fazem parte hoje como paparazzi do Marco Zero
tiveram essa formação de fotógrafos no projeto Informar em 2004. Né? E daí surgiu a agência e depois começou a ocupar o espaço do Marco Zero e ver uma oportunidade de buscar sua renda, né? Que não seja a área comercial de vendas de bebida, de alimento, que era o que sustentava muito a comunidade naquela época. Né? Hoje ainda sustenta, mas são poucos. Mas hoje o que mais sustenta os jovens são a fotografia. A gente tem um índice aí de 20 pessoas da comunidade como fotógrafo. E provavelmente já deve ter sido aumentado, porque aí um vai passando para o outro, vamos para ali, eu te ensino. E aí o legal é isso, é que além deles, eles já sabem, já aprenderam com outros, eles vão ensinando aqueles que querem aprender e que querem ganhar uma grana, ganhar seu sustento, trazer para casa, porque quando chegar na adolescência, os pais também precisam. Né? Eu disse, agora não dá, eu preciso da tua ajuda. Então aí os adolescentes procuram, olham para um lado, olham para o outro, se não vê nada, acaba entrando na criminalidade. Né? E a fotografia ela veio tirar isso, né? Veio tirar essas pessoas mostrou outro caminho, que não existe vários caminhos. Então, olha, gente, a oportunidade é por aqui. Então, está sendo grande, muito grande para os jovens, que são muitos aqui, que estão nesse meio. Oportunidade. Para a comunidade, essa é a palavra que define a fotografia. Mesmo diante de incertezas, ela vem trazendo aos jovens uma chance de entrar no mercado de trabalho e garantir renda familiar. Além dele ter uma renda, o sustento dele, ele gera renda para o outro também. Então, quando ele chama o outro, então ele gera a oportunidade para outra pessoa também seguir e buscar o seu sustento. Então, além deles empreenderem, eles também empregam. A terceirização começou a acontecer a partir das pessoas da comunidade, que já estavam há um certo tempo já consolidado na fotografia no Marco Zero. E aí eles começaram a ver a oportunidade de ajudar outras pessoas e se ajudarem também. Né? E aí começou a abrir a oportunidade para outras pessoas que estavam querendo participar, mas não sabiam nem tinham o custeio de uma máquina, de uma impressora. E aí eles começavam a fazer essa contratação, na verdade, né? Essa ajuda aí. Ela veio para além de dar uma profissão, dar um sustento em cima disso, né? Aos jovens que cresceram na época dos pais sendo ambulantes, dar um novo rumo para eles, que eles não tenham sido ambulante, mas uma profissão. Então a fotografia ela veio agregando, além do financeiro, uma profissão para os jovens. Né, que a maioria são jovens e outros já têm uma certa idade, que não viu da fotografia uma oportunidade de buscar um sustento do que está se dependendo do assistencialismo que acontece dentro de todas as comunidades, periferias. E aqui no Pilar não deixa de ter também o assistencialismo. Né? Então eles estão buscando a saída, o desmame do assistencialismo, né? Através da fotografia. A gente conseguiu um apoio com a prefeitura e com o Recentro, que pudesse ajudar os fotógrafos, né, que eles estavam precisando, estavam tendo vários problemas, a questão de cadastramento também. E aí o Recentro vem ajudando eles na questão da formalização também, junto com a parceria com a Unibra. Eles passaram por um processo de formação. E aí o turismo está vendo camisa, chapéu, tentando ajudar da melhor forma. Então eles estão no processo ainda de formalização, deu uma parada devido à eleição, né? E aí a informação que eu tive é que iria se tornar ainda a finalização das formações com ele, e esse suporte que eles estavam pedindo na época. Né? Eu desejo que esses fotógrafos tenham a oportunidade em todas essas empresas que estão aqui e as que estão chegando para a ilha também, que tenha condições de empregabilidade, né? Que a gente tem um índice DH muito baixo para morarmos num polo tecnológico, né? E empresariário que hoje virou o Recife Antigo. Né? Recife Antigo antigamente era um Recife boêmio e deixou de ser boêmio para ser um polo empresarial. Então, a gente precisa ocupar esses espaços e precisamos de oportunidade para isso. João Pinheiro cresceu nas ruas da comunidade do Pilar e desde a adolescência vem trabalhando com a fotografia, que se tornou seu sustento e de sua família. Quando eu conheci a fotografia, eu estava com uns 17 anos, completando 18, e aí a gente tentava se virar, né? Vamos dizer assim, eu tentava me virar, e aí eu passei um bom tempo vendendo água,
E eu lembro de muitas vezes eu chorar porque dava 2 horas da tarde, 3 horas e eu não tinha conseguido vender uma água. E aí quando eu conheci a fotografia foi tipo, poxa, tô ganhando quase 100% do dinheiro, né? Conseguindo falar com as pessoas e também, vamos dizer assim, me educando cada dia mais, aprendendo um pouquinho mais. Então acho que a fotografia é essencial. Quando eu consegui comprar minha primeira câmera, foi tipo uma coisa, nossa, uma câmera fotográfica de verdade, é minha, sabe? Então eu acho que foi top isso acontecer na minha vida e na das pessoas também que trabalham. Não tinha nenhum fotógrafo na comunidade e quando eu fui lá trabalhar, era o único fotógrafo da comunidade e aí a gente foi chamando devagarinho, chamei um menino, depois chamei outro, e aí foi se espalhando, eles conseguiram comprar o material deles. E foram chamando mais pessoas da comunidade para poder trabalhar na praça. A fotografia é onde eu consigo me manter e consigo desestressar um pouco também a mente. Conheço pessoas novas e acho que sem a fotografia eu não ia conseguir sobreviver assim, vamos dizer assim, né? Do jeito que eu estou agora. Com a fotografia é que eu consigo manter a casa, né? E a família e ter aquele luxo de querer comprar uma sandália nova, vamos dizer assim, juntar um dinheiro e tentar comprar um carro, né? Que é a meta, a gente ainda não conseguiu, mas vai conseguir. E se Deus quiser ver meu filho fotografando, eu não quero que ele fique ali no sol quente se queimando ali, que nem eu, mas de uma forma diferente, sabe, viajando o mundo. E eu acho que eu quero isso para minha família. Para Priscila Lourenço, a fotografia se tornou mais que necessária. Foi através dela que Priscila construiu sua casa e consegue sustentar sua filha e a sua mãe. Eu já tenho meus cursos de fotografia já desde os meus 16 anos, mas a exercer mesmo já faz 6 anos que eu estou trabalhando no Marco Zero com fotografia. Faço eventos de fotografia em festas, em chá de bebê, aniversários. Antes de eu chegar na praça, eu não tinha meus equipamentos. Então eu trabalhei no meio a meio, que a gente tem lá na praça, trabalhei no meio a meio, comprei meus equipamentos e trabalho para mim mesma. Eu sustento a minha família, minha mãe, minha filha com a fotografia e a minha casa também eu fiz da fotografia. Então, para mim é ótimo porque eu sempre vi rendimento nisso. Histórias como a de Jamerson Silva são as mais comuns entre os paparazzi do Marco Zero. Trabalhadores de construções civis que, por causa da fotografia, se tornaram donos do seu tempo e trabalho. Eu comecei trabalhando com o Drailton. Ele me chamou para trabalhar para ele. Aí quando eu vi que a renda era boa, eu comecei a vir para cá, frequentar aqui a praça. Depois de um tempo eu me interessei, saí de onde eu trabalhava e vim trabalhar aqui mesmo. Trabalhava com carga e descarga. Além do serviço ser pesado, o salário era pequeno e eu não ganhava o que eu precisava. E aqui não, aqui é foto, é mais fácil e a renda é melhor. Eu ganho mais. Eu quero mudar mais de vida, voltar a estudar e concluir meu ensino médio, talvez fazer uma faculdade. Cada vez mais subir mais de vida, né, a carreira. Eu vejo uma porta de trabalho muito digna, porque tipo, antes nós precisava sair para fora para trabalhar. Hoje em dia eu trabalho do lado da minha comunidade, eu já me sinto mais feliz. Vivia apertado, eu vivia com a mão na cabeça, ficava pedindo trabalho na rua. A vida ficava muito mais corrida. Hoje em dia eu trabalho aqui, todo dia se eu quiser vir de manhã eu fico até de tarde. Já tenho minha renda certa, todo dia agora. A minha conquista foi bem material que eu não tinha. Eu não tinha sofá, não tinha televisão, eu não podia pagar um aluguel de R$500, eu morava num quadradinho. Aí hoje em dia eu aluguei uma casa, hoje em dia eu vivo mais melhor, né? Deu uma condição melhor para mim a fotografia. A fotografia é para diversas famílias da comunidade do Pilar essencial e transformadora. Não é apenas tirar uma foto para turistas da cidade, mas sim um instrumento de mudança social. A fotografia, ela é a única linguagem de comunicação universal de fato que existe.
A gente costuma falar muito que a música é a linguagem universal, porque todo mundo consegue se emocionar, mas a única forma de se comunicar que você consegue transmitir qualquer mensagem para qualquer língua é a fotografia. Então, hoje, a gente, com a democratização, principalmente do acesso à mídia, a modos de produção, a gente está podendo entregar para essas comunidades, para essas pessoas, mais uma forma delas se comunicarem. A gente está alfabetizando essas pessoas em português, mas também em imagem, e com isso elas têm mais uma maneira de se expressar. A fotografia ela é muito importante para as comunidades, principalmente do Brasil, porque são lugares que são muito esquecidos. Né? A gente não escuta das comunidades, a gente sempre fala para elas. Então, a partir do momento em que a gente consegue levar para essas comunidades uma ferramenta para que elas comecem a falar, a gente passa a ouvir as comunidades e não só falar delas e sobre elas. Então, a fotografia hoje, nesse momento do Brasil e do mundo, ela tem um papel muito importante nessa democratização da voz dessas pessoas. Desde a construção do Brasil, os povos periféricos foram silenciados, tratados como inferiores e menos dignos de estar em determinados campos da sociedade. Dar voz às pessoas silenciadas por tanto tempo é um passo para uma grande caminhada pela igualdade social. É muito importante e muito positivo que a gente esteja entregando para as comunidades e para as pessoas oriundas de comunidades carentes do Brasil, do Nordeste de Recife, ferramentas que permitam elas a execução de um trabalho especializado. A gente parar de enxergar essas pessoas como mão de obra barata e começar a enxergar essas pessoas como uma mão de obra capaz de produzir, capaz de entregar coisas, mais um produto intelectual, né? Que a gente encara a comunicação, né? Que ela não é um produto de linguagem, é um produto de produção intelectual. A gente tem que levar para essas pessoas a ideia para falar para elas, olha, você é tratado 99% da sua vida como mão de obra barata, que você vai trabalhar sempre para alguém, você vai sempre ser peão. E falar, não, agora você vai deixar de ser peão, vai passar a ser criador de conteúdo, seja ele qual for. Pode ser os retratos, pode ser fotojornalismo, pode ser o que for, mas você agora está criando conteúdo. E quando você dá essa chance para essas pessoas produzirem e ganharem dinheiro com isso, elas passam a entender que a voz delas é de fato valiosa. A gente vive num mundo capitalista em que você vale o que você ganha. E a opinião que vale é a opinião que traz dinheiro também. Então, quando a gente pega essas pessoas e fala, olha, sua opinião vale, ela merece ser remunerada e você pode ganhar dinheiro só com a sua maneira de ver o mundo. Você não vai precisar mais se submeter a longas horas de trabalho mal remunerado, você não vai mais precisar se submeter a nenhum tipo claro, além das explorações que a própria sociedade nos impõe, mas você não vai precisar se submeter a nenhum tipo de exploração por outra pessoa. Agora você, eu sou meio contra essa coisa, agora você é patrão de si mesmo, mas agora a importância da sua voz agora está maior do que era antes. Muito da cultura de periferia que a gente produz, ela se perde porque esses artistas eles não têm um reconhecimento financeiro. Não adianta você pegar e expor um trabalho de um grafiteiro, por exemplo, no Museu de Arte de São Paulo e esse cara não conseguir pagar o aluguel dele. Sabe? Não adianta você pegar e dar palco para um rapper num festival de música em Nova York e esse cara ter que se envolver com a criminalidade para conseguir se sustentar e sustentar um filho. Então eu não vou dizer para a pessoa, olha, você fotografa assim, essa é uma câmera, isso é uma lente, a luz funciona assim, você precisa configurar a sua câmera assim e falar, agora faz o que você quiser. E aí essa pessoa simplesmente vai dizer, tá, mas eu não posso fazer o que eu quiser, porque se eu parar para fazer o que eu quiser, eu não consigo botar comida na mesa de casa. Então você tem que dar essa ferramenta para essas pessoas e dar uma maneira dessas pessoas conseguirem ganhar dinheiro com isso. É a partir disso que a gente, de fato, cria uma mudança social. Dentre tantas histórias de superação e conquistas que, para uma parcela da população, pode não parecer tão relevante, existe a coragem para encarar uma sociedade excluidora e elitista, mostrando para ela que, independente de onde você vem, com a câmera em mãos, não existe limite.